gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse dia aí eu gravei um pouquinho das crianças no parquinho pra brincar um pouco, pra gastar energia, apreciar a natureza. Eu levei também um livro que eu quero deixar de indicação pra vocês, que eu tenho gostado muito de ler com as crianças. É um livro assim bem didático, dá pra explicar muito bem para eles e eles estão gostando demais. Quero deixar de indicação para vocês, tá? E aí também eu quis fazer de um pouquinho diferente, né? A gente sempre lê no café da manhã ou então à noite, antes de dormir. E aí eu fiz no parquinho com eles um pouquinho de uma leitura. E eu acho muito lindo quando eles pegam o livro para poder me contar as histórias do que aprendeu. Eu sempre fico muito emocionada. Porque é muito importante, né, a gente colocar a palavra do Senhor na vida deles, profetizar e ensinar, já ensinar eles a caminhar com fé, saber que sem Deus nada somos, que precisamos dele 24 horas da nossa vida, convidar ele para estar conosco em um parquinho. Eu gosto muito daquele versículo que fica em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo, ele enfatiza a importância, né, de educar a criança desde cedo, para que possa seguir no caminho certo, reto. Essa é a mensagem, né, que o Senhor deixa para nós, pais. E esse livrinho aí, nossa, deixo super de indicação para vocês. Eu comprei pela Amazon e é um precinho bem ok, vale muito a pena ler com as crianças, tirar um tempinho. Deixo essa indicação para vocês. Aí já chegamos em casa e eu fui fazer um suco da saúde, eu costumo falar aqui em casa, que é nada mais que beterraba, laranja e cenoura. Pode variar, pode fazer com limão também, pode fazer com couve também, tem muitas vitaminas boas, né? E eu gosto sempre de fazer com as crianças. Fica uma delícia, fica bem azedinho. E é bom fazer e já consumir na mesma hora que fez. Não é bom deixar na geladeira. E fica uma delícia, fica bem geladinho. E aí já é outro dia, tô passando meu cafezinho. O vídeo de hoje eu quero falar algo que vem pulsando no meu coração, que é sobre gratidão. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, temos passado por algumas coisas aqui em casa e eu tenho refletido muito sobre a gratidão, o quanto ela é importante na nossa vida. Aí as crianças estavam mostrando os desenhos, eles estão numa fase de fazer vários desenhos, ficam empolgados. É uma fase muito linda, né? E eu amo ver esses desenhozinhos deles, o significado de cada desenho, como eles pensam. Acho muito legal. E voltando ao assunto da gratidão, eu queria ler uma parte. Antes de ler o versículo, aí eu tô mostrando o leite que compramos. Ultimamente a gente tem percebido a diferença em tomar leite original e leite de caixinha. E a gente tem parado de consumir bastante sempre que possível, porque faz muito bem, né, para nossa alimentação e eu tenho sentido muita diferença, sabe? E aí eu tô preparando um cafezinho. Então, voltando ao versículo, eu queria ler para vocês que fica em Salmos 92, 1, 2. Fala assim: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. É algo que eu tenho refletido muito
E também tem um outro versículo que me chama muita atenção, que fala: dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vou estar deixando aí escrito para vocês, tá? Aonde se encontra cada versículo desse que eu li. E eu parei para meditar sobre a gratidão. Na Bíblia, a gratidão é uma atitude de reconhecimento, é aprecio pelas bênçãos e graças de Deus. E na nossa vida, no nosso dia a dia, normalmente a gente sempre está reclamando, perguntando para Deus o porquê tal coisa não deu certo, por que as coisas não encaminhou daquele jeito que a gente pensou que iria ser bom. E muitas das vezes nesses processos deixamos de ser grato, né? E isso não é bom para a nossa vida. E algo que eu percebi, que quando somos gratos, somos mais felizes. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que Deus nos dá. E se a gente parar para pensar, mesmo quando algo não está saindo do jeito que esperamos, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Para um pouquinho, comece a analisar as suas orações respondidas, coisas que você está vivendo, que você nunca imaginou viver. Às vezes você pede algo para o Senhor e Ele manda muito melhor. E porque ele é Pai, Ele sabe o que é melhor para você. E a Bíblia contém diversos versículos que incentivam a termos gratidão. A gratidão é essencial para cultivar uma vida plena, para trazer paz, alegria, aproximar uma comunhão, um relacionamento com o Senhor. E esses dias que passou, aconteceram algumas situações aqui em casa que me deixou muito triste, porque não aconteceu do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria. Mas eu tinha dois caminhos: ou ficar triste e ficar reclamando, ou simplesmente olhar para tudo que Deus faz na minha vida, olhar para minha família, olhar para as grandezas que Ele faz na nossa vida, pelo que Ele é, pela obra de salvação. Se formos firmes, fiéis, né? Vamos ter a vida eterna. Então, eu tinha dois caminhos: ou ficar triste ou ser grata. E eu escolhi ser grata. E isso tudo lendo a Bíblia, buscando, orando, adorando. E a gente consegue perceber o quanto devemos ser grato e o quanto a gratidão traz alegria para o nosso coração. Queria deixar essa reflexão para vocês sobre a gratidão. E aí, a gente estava fazendo cookies e as crianças estavam participando. Eu vou deixar a receita para vocês na descrição do vídeo, tá? É muito simples de fazer. As crianças amou, participou, fizeram as bolinhas e foi muito legal, foi divertido. E perceba no nosso dia a dia o quanto a gente podemos ser gratos, né? De estar com os nossos filhos, de poder fazer as nossas receitas, de dormir e acordar, de ter o Senhor na nossa vida, de poder ter esperança no próximo dia, de reconhecer e fazer diferente, que possamos enxergar a nossa vida, os detalhes, com mais gratidão. A gente estava fazendo os cookies, aí esse daqui eu fiz, esse daqui, aí esse daqui foi a mamãe, e 130 graus. Suja aqui, ó.
Os cookies, o tamanho deles não saíram bons, saiu muito grande, eles meio que se esparramou na forma. Da próxima vez eu quero fazer menorzinho, acho que vai ficar melhor. Mas o importante é que tava gostoso e as crianças se divertiu, gostou de fazer e tava muito gostoso. E recomendo comer tomando um leitinho gelado, é muito gostoso. Eu sempre tô na cozinha aqui em casa. Acho que é o lugar que eu mais passo tempo na casa. Porque eu tô sempre cozinhando, então eu sempre tento adiantar o máximo das refeições, de ter comida já adiantada, preparada, para poder ajudar, sabe, no decorrer da semana, da correria. E olha como ele ficou bem crocante. E outra dica, deixa ele esfriar totalmente, porque ele vai ficar muito mais crocante. Se puder esperar para comer no outro dia, fica melhor ainda. Só que a gente não quis esperar, né, para comer no outro dia, porque a gente tava com muita vontade de comer cookies, mas eu recomendo, tá? Comer no outro dia que ele vai ficar mais crocante. E aí eu já tava preparando a janta, picando a couve. Aqui em casa a gente gosta muito de couve e é algo muito nutritivo, né? Bom para o nosso corpo. E eu gosto de picar e já deixar picado na geladeira para adiantar, né? Os próximos dias. Eu gosto de picar e deixar assim para fazer nos próximos 2 dias, porque senão ela vai ficando amarela, né? E eu deixo embaixo mesmo. Eu congelo normalmente quando eu vou fazer suco de couve. E aí eu gosto de congelar a couve. Aí já é outro dia, eu gravei vários takezinhos da minha semana para compartilhar com vocês da minha rotina, da minha vida como mãe, dona de casa. E aí eu tava descascando uma manga e tava picando ela, né, para deixar na geladeira, nas vasilhinhas, para as crianças ter mais fácil acesso, né? Para não ter aquela desculpinha para comer coisas que não são nutritivas. E aí fruta é muito bom, né? Fruta, legumes, folhas, e eu gosto de deixar já bem adiantado. Já eu gosto de comprar, chegar da feira e já arrumar e deixar ela na geladeira picadinha, porque assim a gente consome bem mais quando tá lá na geladeira já picadinha, né? E aqui em casa a prioridade sempre é frutas, porque eu sei que são bem nutritivas e é algo que o nosso corpo precisa e é muito gostoso também, né? E é muito bom já ter ali prontinho na geladeira, só pegar e comer. Às vezes eu também gosto de congelar para fazer suco. Quando tá muito madura, eu gosto de fazer isso também para não ter desperdício, né? E ficou um pratão bem lindo. Aí é outro dia, preparando o café da manhã, no meu dia comum de dona de casa, fazendo as mesmas coisas, e os dias comuns são extraordinários. Quando percebemos que é na simplicidade que o extraordinário habita, tudo muda dentro de nós. Às vezes são as pequenas coisas que fazem a maior diferença. Um simples café da manhã feito com amor
enxergando toda a beleza, o cheiro, o sabor, a textura, a delicadeza, tudo muda. Vivemos momentos comuns que são extraordinários. Sempre encontramos belezas, gestos, conexões genuínas e devemos celebrar a beleza comum da nossa vida. Aí eu quis registrar um pedacinho do dia que a gente estava comemorando o nosso casamento. A gente saiu para comemorar em um lugar bem especial e foi muito bom. E é sempre importante, né, a gente comemorar o nosso casamento e foi muito legal. E foi isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que possa ficar essa reflexão da gratidão no coração de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e beijo, fica com Deus.